Oi, aqui é Selimara do Feed Rato de Anato. Mais um pouquinho de anatomia hoje. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ajuda a gente, coloca comentários lá pra gente, tá bom? Fica aí, não vai embora não. Roda a vinheta. Todos nós, nosso corpo, ele é constituído por diversos níveis, tá? O nível mais elementar é o nível químico. Então, para a gente conseguir entender esta constituição anatômica, que é a forma, né, a gente tem que conseguir transitar nesses níveis aqui, entender que o nível químico, em que você vai ter junção de átomos, etc., vão formar uma molécula. A molécula, elas vão se juntando para formar uma célula, com todas as suas organelas e suas estruturas. E o nível celular é o nível mais básico que a gente estuda em anatomia, tá? Então, a parte de molécula e de nível químico, a gente deixa para o pessoal da farmácia, para o pessoal da bioquímica, e a gente começa a trabalhar a molécula no nível celular, tá? As células se juntam como se fossem assim, clube do Bolinha, clube da Luluzinha, o tipo Big Brother, sabe, por afinidade, aquela história deles assim, por afinidades, elas se juntam para formar tecidos. Então, o que é um tecido? Tecido, em anatomia, é um conjunto de células. Células afins, que têm alguma identidade, que têm alguma correlação. Os tecidos têm diferentes funções e aparências e formatos, né, e constituições. Esses tecidos se juntam de uma certa forma, de uma forma organizada e formam um órgão. Olha lá. Um órgão apresenta diversos tipos de tecidos. Então, se você olhar aqui o estômago, ele tem uma túnica serosa, ele tem o tecido conjuntivo, ele tem tecido muscular, ele tem tecido nervoso, e cada um desses tecidos tem uma função bem básica, bem específica dentro deste órgão. Os órgãos sozinhos não fazem nada, porque eles têm dependências, eles têm relações de dependências. Então, os órgãos se juntam formando sistemas. E os sistemas, eles criam uma relação de interdependência tão grande que um órgão não coexiste sem o outro. Então, por exemplo, o estômago não consegue fazer nada se ele não receber o alimento que vem pelo esôfago. E a limitação fisiológica é muito grande, porque ele vai digerir proteínas, ele vai ter uma acidez importante, algumas enzimas que vão digerir proteínas. Então, ele tem que mandar tudo para o duodeno terminar aquele processo de digestão que ele não faz. Então, ele depende do duodeno. E o duodeno, por sua vez, vai ter que mandar para o intestino delgado poder absorver aqueles nutrientes que são o objetivo inicial do estômago, né? Então, o estômago teve que quebrar as proteínas para poder absorver os aminoácidos. Então, veja a relação de interdependência. Sozinho, ele não faz nada. Acontece que, num sistema, cada grupo de órgãos do sistema tem uma função maior. Então, é como uma linha de produção de uma fábrica. Desde o começo até o final, tem um produto final para ser feito, né, para ser atingido. Se em algum momento, durante algum desses processos, algo der errado, ou alguém não trabalhar direito, ou alguém falhar no seu processo, o produto final não vai ser bom. E se o produto final não vai ser bom, você não consegue vender e colocar no mercado. Traz isso para o corpo. Se tiver algum processo errado no sistema, o outro sistema que depende, por exemplo, outros órgãos de outros sistemas, dependem dos nutrientes que são absorvidos no intestino. Se não tiver nutriente, não tem energia para os outros órgãos trabalharem. E aí, então, isso vai impactar em tudo. Ou seja, nosso corpo, chamado organismo, o corpo, ele é uma sociedade de células organizadas em tecidos, em órgãos e em sistemas, de forma que todo mundo tem que trabalhar direitinho e bonitinho, de uma forma geral, para que todos possam continuar vivos e realizando suas funções. Então, veja o nível de importância.
eu acho bem que a nossa sociedade humana deveria olhar para o nosso corpo para conseguir se restabelecer. Isso aí é uma relação que não acaba nunca, é cíclico. Então a gente precisa aprender com o corpo a ter empatia, e mais do que nunca, a fazer a sua parte. Vamos pensar então que o nosso corpo é um conjunto de sistemas. Olha lá, quantos sistemas nós temos aqui? Esse aqui é o sistema nervoso, esse aqui é o sistema vascular, aqui o sistema digestório, pele, conjuntivo, músculo, ossos, etc. Tá? Todos esses sistemas juntos formam o nosso corpo. Pensa agora se a gente vai pegar o sistema digestório, como a gente falou, exemplo do estômago. Isto aqui é um estômago na anatomia. Olha lá os 50 tons de bege. Olha só. Isto é um estômago. Aqui é a porção do esôfago, aqui é o fundo do estômago. Esse estômago está cortado para você enxergar o volume interior dele. Aqui é o final do estômago. Você vai aprender que isso se chama piloro e tal. Esse estômago é formado por vários tecidos, né? Então, tem uma serosa, tem várias camadas musculares, tem uma mucosa aqui no seu interior, diferente. A gente olha para o estômago aqui macroscopicamente, ou seja, no tamanho grande, a olho nu, e a gente não vê essas diferenças, você não consegue visualizar isso. De vez em quando você até consegue discriminar uma serosa, uma gordura, uma mucosa pelo formato, tal, mas depois de fixado, a textura muda muito. Para a gente acreditar que isto é assim, qual é a função que ele tem, o que a gente precisa fazer? Colocar uma lente de aumento, tá? E tem vários tipos de aumento para você colocar num tecido para verificar a diferença que esse tecido tem. Então, vamos olhar aqui no estômago. Ó. Quando a gente coloca um pedacinho do estômago numa lâmina, faz lá a fixação dele, foi feito antes para fazer a lâmina, colocou a lâmina, aí faz a coloração, e aí tem vários tipos de coloração, Marta conta para vocês. Essa aqui é uma fatia do estômago milimétrica, micrométrica, na verdade, é micrométrica, em que você olha no microscópio óptico, que você joga luz embaixo e você olha por cima. Então, por que você põe a coloração? Para você conseguir olhar por cima e ver onde passa mais luz, que está todo branco aqui, que não tem nada, e onde a luz passa com mais dificuldade. Onde ficou mais corado, a luz passa com mais dificuldade. E aí você vai identificar que parte da célula é aquela. Né? Ou que célula é aquela, ou que tipo de tecido, que substância que está colorindo mais ou que está colorindo menos, porque a gente já sabe qual que é o comportamento de determinadas substâncias perante os corantes. Mas o que nos interessa aqui, esta fatia de estômago, você consegue ver aqui ó, uma camada, ó, bem delimitada, uma outra camada, olha só, uma outra camada diferente e outra diferente ainda, tá vendo aqui? Dá uma olhada geral que você vê que isso aqui é de um jeito, você consegue ver essas camadas bem distintas. Elas têm aparências diferentes. Então, a gente está vendo aqui a camada mucosa, submucosa, muscular e a serosa. Mas a gente não consegue entender essa diferença, porque nesse aumento não está me permitindo entender essa diferença. Então, por que a Marta vai aumentar mais ainda? Para você ver, por exemplo, a camada mucosa. Então, vamos olhar a camada mucosa. A gente aumentou muito mais aquela camada lá, aquela mesma foto. O que a gente fez? A gente aumentou. E aí você está vendo que na mucosa é a parte de dentro do estômago, é a primeira camada que está de cara ali com o alimento, né? Você vai perceber que ele tem, ó, é a chamada tecido epitelial, epitelimento. Então, olha só, tem um epitélio aqui, olha, super bonitinho, bem fechadinho, que é para nada de lá passar para cá, para proteger. E tem um monte de outras estruturas aqui que vão produzir um monte de coisinhas e jogar para lá, né? Neste caso. Então, aqui você já começa a discriminar melhor aquela parte. Então, você vai olhar para isso aqui, bom, isso é uma mucosa, porque o que uma mucosa precisa ter? É tecido epitelial. Qual que é o grande lance do tecido epitelial? Olha só, aqui nós estamos vendo a lâmina própria, depois as glândulas, e aqui o tecido de revestimento, mas o tecido epitelial tem que características? Células muito próximas entre si, olha só, isso aqui é célula, e quantidade pequena de matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Líquido que está entre as células, tá? Que está banhando as células.
Então, o tecido epitelial, se ele é epitélio, se ele é de revestimento, por exemplo, tem que estar tudo juntinho e não ter muito líquido, que é para impedir passagem. Esse tecido é bom em fazer o quê? Ou fazer revestimento, ou produzir secreções. Nisso que ele é bom. Então, eles se juntam, essas células aqui se juntam por afinidade. Ou as células têm afinidade por fazer revestimento, ou as células têm afinidade por fazer secreção. E aí, no revestimento, qual é a função básica? Revestir superfície externa do corpo e também superfície interna, olha só, de órgãos ocos. Compara assim, parede. Olha para uma parede, você vai ver que a parede, a estrutura da parede é o bloco, é o tijolo, com cimento, etc e tal. Mas ninguém deixa a parede no bloco, no cimento. A gente vai lá e coloca uma massa corrida. O que você faz? Você vai lá e pinta, você põe uma tinta. Qual é a função da tinta? A função da tinta, além de proteger, deixar a superfície mais limpa, mais fácil de ser limpada, muitas vezes a tinta pode ser impermeável e não vai permitir que a água penetre. Então, pensa no tecido epitelial como se fosse esta camada de massa e tinta, que você passa por dentro e você passa por fora. E a tinta que você passa por fora precisa ser mais resistente do que a tinta que você passa por dentro. Então, dependendo da característica daquele órgão, se é por dentro ou se é por fora, você vai usar uma tinta diferente, você vai encontrar uma parede um pouco diferente. Se você for para um estúdio de música, você vai ver que na parede tem um negócio que parece casca, aquela caixinha de ovo, né, que tem outra função, que é acústica. Então, veja que o revestimento pode ser diferente em muitos lugares. E a gente precisa estudar por que, que ele é diferente e entender qual é a função dele ali naquele local. Por isso a importância de você olhar para isso e saber reconhecer. Até porque quando tiver uma lesão, você vai ter que olhar para isso assim, o normal é assim, isso aqui está normal. Se tiver corroído aqui, faltando um pedacinho, opa, não está normal. Então aí tem uma alteração e a gente vai estudar depois qual é a alteração. Então, a princípio, no primeiro momento, você precisa conseguir sacar qual é o normal. O que é normal? O teu olho tem que saber o que ele vai procurar. No caso de secreção, a função é produzir secreção, ou seja, formar glândulas. Tudo que você está vendo aqui são glândulas, ó. Né? Então, a gente tem glândulas aqui, esses azuizinhos, ó, que vão secretar alguma coisa num duto. Vai produzir o suco gástrico, aí você vai estudar lá o que é, tá bom? Muito bem, vimos a mucosa. Olha a submucosa. A submucosa, a gente escolheu na submucosa, entre outros tecidos que tem na submucosa, por exemplo, para falar do tecido nervoso, que é o segundo tipo de tecido importante, primordial do nosso corpo. Então, o primeiro é o tecido epitelial, e aí vem o tecido nervoso. O tecido nervoso, olha como tem uma carinha diferente. Isso aqui é um neurônio, ó. Que bonitinho, né? Isso aqui é uma lâmina de cérebro, né? Em HE, de coloração. Isso aqui é um neurônio. E aí, qual é a função do tecido nervoso? Ele tem que característica? Células com prolongamentos, formando redes, toda intrincada, e com pouca matriz extracelular. Já tem um pouquinho mais do que o epitélio, mas não tanto, tá? Pouca matriz extracelular. Qual é a função dele? Você tem no tecido nervoso neurônios e neuróglia. Neurônios são esses carinhas verdinhos aqui. Mas, olha, fora os neurônios, tem muitas outras estruturas aqui que são partes de células, tá? Células da neuróglia. E qual é a função do neurônio? Lidar com estímulos elétricos, transmitir, poder interpretar, etc. E da neuróglia? Dar suporte, nutrição, favorecimento, isolamento, ajudar o neurônio a realizar sua função. Sem a neuróglia, o neurônio não consegue trabalhar bem. Aliás, acha-se que quanto maior a quantidade de neuróglia que a gente tem, mais inteligente a gente pode ser. Que era a grande diferença do cérebro de Einstein para o cérebro de um cara comum. Ele tinha muito mais células gliais do que neurônios, né? Que tem mais ou menos um número pré-estabelecido. Ou seja, a comunicação, a nutrição, a proteção, o isolamento desses neurônios parece ser tão importante quanto a função do neurônio. Então, vamos para uma outra camada, camada muscular aqui, ó. Tecido muscular, tem vários tipos de tecido muscular, mas qual que é o lance do tecido muscular?
realizar contração. São células alongadas, chamadas de fibras musculares, elas são bem longuinhas aqui, olha só, ó, são longas, e elas têm pouco material extracelular, grande quantidade de proteínas contráteis, representadas pela actina e miosina, mas não tão somente actina e miosina. E tem capacidade de gerar movimento, que nenhum outro tecido tem. Então, se você vai realizar movimento, tem que ter tecido muscular. Estômago realiza movimento? Sim, não tem as contrações, né, peristálticas? Então, tem tecido muscular no estômago lá, e junto com a contração, ele produz calor. Por isso que a gente fica tremendo de frio quando perde muito calor para o ambiente, que é para ativar a contração muscular e aumentar a produção de calor, né? E a serosa, que é a camada de tecido conjuntivo, que agora senta que lá vem história, eu não vou ficar tomando a vez da Marta não, mas tecido conjuntivo é o ó do borogodó, porque tem tanto tipo, mas tem tanto tipo, que a gente fica meio perdido. De uma forma geral, tá? Eu estou aqui para falar de uma forma geral. Quais são as características? Origem mesodérmica do mesênquima, se vocês não lembram, não sabem o que é isso, vocês vão passar por isso aqui no curso com a gente, e é constituído de diferentes tipos celulares, só que a matriz extracelular é abundante e muito complexa. Então, o que manda aqui em tecido conjuntivo, você viu matriz extracelular, é tecido conjuntivo, uma touca. Então, sabendo disso, quando você olha uma lâmina, fica mais fácil você detectar. É só saber o que é, como é que você vê núcleo, como é que você vê célula, como é que você vê matriz, tá? E tem uma variedade muito grande, porque faz diferentes estruturas, tem diferentes estruturas e funções, faz diferentes funções. Basicamente, todo mundo no mesmo balaio, sustentação do corpo e dos órgãos, é o tecido mais resistente que tem, é o mais forte, protege, cria compartimentos, né? Preenche. Sabe qual é o tecido que faz preenchimento? Banha. Tu conhece banha? Conhece gordura? Fala a verdade. Banha gosta ou não gosta de preencher espaços? E já percebeu que ela gosta de preencher os espaços que a gente não concorda? A gente preferiria que ela preenchesse outros, mas ela preenche o espaço que ela quer, certo? Então, a gordura é um tecido conjuntivo que tem função de armazenamento, tem função de proteção e vai preencher cavidades, para não ficar oco, porque senão a lesão pode acontecer. Então, até mesmo a gordura, ela tem uma função extremamente importante, aquela que fica aqui nos pneuzinhos, não sei o que, é uma reserva do corpo. Ele está pensando em te proteger de um período de inanição, tá? E também nós temos células de defesa, secreção, por exemplo, sangue. As células sanguíneas são tecido conjuntivo. Eu demorei uns 3 anos para conseguir digerir essa história. Tecido. Você fala, tecido, eu penso nisso aqui, tecido. Pano, entendeu? Um negócio resistente e tal. Conjuntivo, o mais resistente de todos. Aí chega e fala assim, sangue é tecido. Mano, sangue é líquido, né? Mas ele é tecido por definição. As células vêm do mesênquima, né? E é tecido por definição. Olha só, a anatomia tem uma coisa assim, nossa, cadáver. Então tem gente que tá assim, cadáver. Tem gente que tá assim, ai, cadáver, né? Então, pera lá, vamos olhar um pouquinho de uma forma humana para isso. Ao contrário do que muita gente diz, a anatomia não estuda a morte. A anatomia estuda a vida, né? Não é porque a gente usa um cadáver, né, que é uma carne que seria dada aos vermes, esse o sentido da palavra cadáver, né? Não é porque a gente usa um corpo que não tem mais vida, que não significa que nós não estamos buscando uma melhor vida, né? Então, ela é essencial para o conhecimento, ela é a base de toda a ciência, tá? De todo e qualquer profissional da saúde precisa ter um conhecimento mínimo da constituição do corpo humano. Atualmente, a gente estuda anatomia também em pessoas vivas. Por quê? Existem técnicas de imagem que vão estudar a anatomia no indivíduo que está sendo submetido à ressonância, tomografia, etc., né? Angiografia. Então, olha só, esta imagem aqui é uma reconstrução 3D de uma tomografia.
Olha em que nível de tecnologia nós estamos chegando. Ou seja, essa pessoa está viva e a tomografia é realizada, a gente coloca isso num computador que vai processar aquelas imagens, vai recriar e colorir para a gente vai conseguir olhar todas as estruturas. Isso é fantástico. Muito bem. O que significa cadáver? Carne dada aos vermes. Aí teve um cara que chamava o Barão Karl von Rokitansky, e ele é conhecido pela oração ao cadáver desconhecido, mas é importante a gente contar isso para vocês que querem ser médicos. Isto foi em 1804 a 1878. Ele fazia necrópsia, ele fez mais de 70 mil necrópsias, trabalhava de segunda a sábado, né? Durante 45 anos. Durante esse processo, ele trazia para os estudantes que iam aprender a fazer necrópsia com ele que não poderíamos considerar o ser humano como um simples objeto de pesquisa. Devemos tratar o indivíduo com o máximo respeito. Não é porque ele não tem mais vida que ele não merece o nosso respeito. Ele tem uma história, né? E é preciso respeitar. Se você respeita o cadáver, você também respeita o vivo. Se preservarmos e praticarmos compaixão, seremos capazes de aliviar parte do ônus do sofrimento de nossos pacientes. Então, ele já falava nessa época, 800 e Guaraná com rolha, ele já falava em compaixão, ou seja, empatia. Nós tratamos de gente, nós lidamos com gente. Então, a gente precisa respeitar isso, porque aprendendo a respeitar os mortos, que nos concentramos e esforçamos para auxiliar e prover a vida. Olha que coisa mais bonita, né? E uma forma que ele criou para homenagear aqueles que cederam seus corpos ao progresso da ciência foi criar a reflexão ao cadáver desconhecido, que na época ele chamou de oração ao cadáver desconhecido, e ele escreveu isso no ano de sua morte, meses antes da sua morte, que é aquela reflexão que diz assim: ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo amou, foi amado e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Tu que tivestes teu corpo perturbado em teu repouso eterno e profundo pelas nossas mãos ávidas de saber, a desvendar os mistérios do corpo humano, o nosso agradecimento e o nosso respeito. Então, que esta seja a luz que nos guie toda vez que nós vamos lidar com uma peça humana, biológica, mas toda vez que nós formos lidar também com uma peça plástica, porque de onde veio o conhecimento que permitiu que evoluíssemos tanto até criarmos um cadáver 3D virtual? Veio daquelas pessoas que se debruçaram no estudo sobre cadáveres, né, com pouquíssimos recursos. Então, a gente precisa respeitar também as peças sintéticas, porque elas têm uma história da anatomia por trás. A gente precisa respeitar as lâminas que utilizamos, ou mesmo a foto da lâmina que foi feita. Por quê? Pensa bem, num laboratório de anatomia, aquelas peças biológicas humanas, eles estão lá porque perderam a vida, deixaram de ter vida. E as lâminas? As lâminas são animais que foram criados em laboratório, foram sacrificados, foram às vezes submetidos a algumas experiências. Eles perderam a vida para se tornar uma lâmina. E será que a essa vida a gente não deve o mesmo respeito? Então, quando a gente pega uma lâmina, a gente precisa lembrar de que por trás disso tem vida. Né? Quando a gente pega uma peça plástica, a gente tem que lembrar que por trás disso tem vida e continuar a respeitar da mesma forma. Tá?
Então, a anatomia pode ser macroscópica e pode ser microscópica. Os ramos da anatomia, você tem citologia é anatomia. Histologia é anatomia. Embriologia é anatomia. Tá? Mas são ramos da anatomia. Só que a anatomia é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente agrega valores aqui e vai criando caixinhas para que o cérebro possa trabalhar. Bom, agora eu vou ver cito, agora eu vou ver a isto, agora de onde veio, da êmbrio. Então a gente vai criando caixinhas para poder estudar com mais objetividade. Tá? O que é normal é anatomia, e o que não é normal é anatomia pode ser uma variação anatômica. O que é diferente aqui? Então, primeira pergunta que eu faço a vocês: essas crianças são normais? Anatomicamente, elas são normais? Agora eu te pergunto, elas são normais baseadas no quê? Você percebeu que são duas crianças diferentes? Você percebeu que uma criança é de um gênero, a outra é de outro? Deu para sacar isso? Né? Então, se elas são... O que é normal? É normal ser menino ou é normal ser menina? Comparado ao que você disse que ela é normal? Porque você olha aqui e você diz que é normal. Eu, Selimara, olho aqui e digo que não, essas crianças não são normais. Elas são super especiais. Super diferentes. Porque fui eu que fiz. Eu que fiz isso aqui, ó. E eu que fiz isso aqui, com o mesmo pai, a mesma mãe. Olha a faixa dessa, olha a faixa desse. Eles são completamente diferentes. Então, olha o padrão de normalidade. Primeiro, nós variamos. O normal tem variação. O que é a definição de normal? Normal é o que é mais frequente, o que acontece na maior parte das vezes. Por isso eles disseram que eles são normais. Vocês estão acostumados a ver crianças com duas orelhas, um nariz, dois olhos, uma boca no meio. Vocês olharam aquilo ali, com cabelo, tá? Vocês olharam aquilo ali e falaram, não, normal, cara. A gente está acostumado a ver isso, tá? Isso é que é ser normal. Mas existem fatores de variação da normalidade, né? E quando é que a gente diz que é um fator de variação? Quando a forma muda, mas isso não interfere na função. A função estará preservada. Neste caso, por exemplo, a idade é um fator de variação? Será que a forma muda conforme a idade que temos? Dá uma olhada aqui. Esta aqui sou eu com 1 aninho de idade. Esta aqui sou eu em 2000. E esta aqui sou eu hoje. Aí eu pergunto para vocês, são iguais? Tem ou não tem variação? Tem variação. Olha o meu crânio quando eu tinha 1 ano de idade. Olha o meu crânio quando eu tinha 15 anos de idade. Certo? O crânio é igual? Não. Variou ou não variou? Variou. Olha só o crânio de um adulto, o crânio de um idoso. Eu não estou nesse lado aqui não, viu, gente? Ó, porque eu ainda tenho todos os dentes, certo? Mas esse aqui é um crânio de idoso, as suturas vão diminuindo, eles vão agregando aqui os ossos, vão fundindo os ossos e tal. Então, varia bastante. Só que a função não está preservada. Para uma criança de 1 ano, este crânio não dá conta da coisa. É o único momento da vida em que você é banguelo e você é lindo, né? Depois, olha só, com dentes, aquilo que a gente está acostumado. E aí a gente vai envelhecendo, vai tendo uma tendência de mudança novamente. Só que a função do crânio ali está preservada. A gente pode perder algumas outras funções, pode mudar a anatomia, mas a função está preservada, que é do quê? De proteger o encéfalo. Outro fator de variação, além da idade, é a raça. Olha aqui, nós temos 3 espécimes de raças diferentes, certo? Mas lembra qual é a definição de fator de variação? A forma muda, mas a função é a mesma, tem que ser permanecida. Então, você olha aqui a forma, certo? Mas tem que funcionar tudo direitinho, igual, normal, todo mundo funciona, tá entendendo? Outra coisa que muda é o gênero. Você já percebeu? Aqui tem o gênero masculino e aqui tem o gênero feminino. Você já comparou os dois? Já viu que tem uma coisa que do lado de cá tem, que do lado de cá não tem? Já percebeu também que tem coisa que do lado de cá tem, que do lado de lá não tem? Pois é, variamos com relação ao gênero.
Mas, mesmo morfologicamente diferentes, biologicamente, os dois gêneros funcionam da mesma forma com suas particularidades. Não há prejuízo na função. Esse é o grande lance que determina a variação anatômica, ok? Então, tem mais alguns outros fatores de variação, só para finalizar. E quando eu tenho uma variação anatômica que causa algum prejuízo na função? Por exemplo, digamos que a pessoa nasceu normal, mas perca um dedo. Perdeu um dedo. Isto aqui é variação anatômica? Mudou a forma ou não mudou? Mudou a forma. Mudou a função? Se ele for músico, mudou muito a função. Porque como é que o músico vai fazer para tocar violão sem o dedinho? Como é que vai fazer para tocar piano? Como é que vai fazer para tomar café com charminho? Assim, não dá. Se interferiu na função, seja muito ou seja pouco, se interferiu na função, a gente não vai mais chamar de variação anatômica, vai chamar de anomalia. Por exemplo, crianças que nascem com 4 dedos, então isso é uma anomalia. E aí tem vários graus de anomalia. Lábio neporino, fenda palatina, tudo isso são alterações morfológicas que interferem na função e que aí a gente tem que tratar essa anomalia para trazer a pessoa para o padrão de normalidade. E quando a variação anatômica é tão grande que produz alteração da função, levando o indivíduo a não manter a vida, ou seja, levando à morte, em outras palavras, seja uma alteração funcional incompatível com a vida, a gente chama de monstruosidade. Tá? Então não precisa ser feio para ser monstruosidade, tá? Para ser monstruosidade, precisa não ser compatível com a vida, como, por exemplo, naquela época em Cubatão, que as crianças estavam nascendo sem formação cerebral, anencéfalas, e a microcefalia, que aí leva à morte, a criança tem um período de vida e não vai conseguir persistir, é natural que aquilo aconteça. Neste caso, a gente chama de monstruosidade, a incompatibilidade com a vida. Gostou da aula? Então não esquece de deixar os comentários pra gente, dá like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí pra gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais, importantes de histo, de anato. Vai lá, não perde essa não. Feed Rádio de Anato, transformando ratinhos em gênios.